Oi, gente, eu sou o Pedro Lucas e esse é o próximo episódio do Lendo Meu Dia, porque eu comecei a série e aí eu tinha uma coisa em mente, depois eu comecei a fazer outra, que na verdade tem 2, 3 episódios, mas a minha ideia inicial era tipo aquela coisa de ler um pouco a cada dia, me manter literaturamente ativo. E aí depois eu comecei a usar como resenhas de livros que eu já li, que não é exatamente o propósito, embora também sirva porque, tipo, meio que foda-se, eu faço o que eu quiser. Minha caneca nova, que eu enchi o saco do meu namorado pra comprar pra mim, muito bonita. Hoje a proposta é renovar a minha estante de cabeceira de computador. Eu não sei como é que chama aquela merda, mas eu tenho uma coisinha assim do lado da minha mesa do computador, que fica as minhas leituras atuais. Não é bem as minhas leituras atuais, é livro que eu tô lendo, livro que eu quero ler e os que eu li há pouco tempo. Então eu acho que já tá na hora de eu trocar essa lista. Vou fazer, eu trouxe os livros que estão atualmente lá. Essa carambada de livro. E até então eu li 5. Eu li 5 livros esse ano. E eu acho que eu ainda não fiz vídeo sobre nenhum deles. Então a ideia é passar um pouquinho rapidinho sobre cada um. Tipo, bem rapidinho mesmo, porque... Até porque eu esqueço que eu leio. Então, tipo... Ai, mas tu leu 5 livros esse ano, não lembro mais nada. Basicamente. Então, em ordem cronológica de leitura. Eu comecei esse aqui em dezembro. Tem gente que fala que não vale. Começou em dezembro e terminou em janeiro. Não é leitura de 2026. Foda-se. Foi um parto pra ler essa merda. Esse livro horrível. Eu peguei emprestado da minha mãe. Eu acho que ela também não gostou muito, mas ela não quis estragar a minha experiência de leitura. Mas eu vi no olhar dela que ela não achou assim um livro maravilhoso. Que de fato realmente não é um livro bem ruim. É clichê, é mal escrito, é simplesmente horrível, tá? Se vocês quiserem ler uma boa literatura, esse livro não é bom. Aí o próximo que eu li, que é um livro muito bom, que eu também peguei emprestado com a minha mãe, é esse aqui, Algoritmos de Destruição em Massa, da Kate O'Neill. Esse livro aqui é muito bom. Tenho minhas ressalvas quanto a ele. Enfim, a autora tem uns comentários assim que tu fica meio tipo... O assunto que ela tá falando não dá espaço pra ela ficar em cima do muro, mas às vezes ela fica um pouco. E aí isso me irritou um pouquinho assim durante a leitura. Mas ele é um livro muito bom. O livro em si é sobre como esses algoritmos aumentam a desigualdade. Então ela traz questões de mapeamento policial, ela traz questões de como até mesmo esses algoritmos de IA podem fazer com que as pessoas sejam condenadas a partir, inclusive, de questões étnicas ou raciais. É um livro deveras, ele é bem interessante. Ele é um pouquinho assim denso, são várias páginas, mas ao mesmo tempo... Ai meu Deus, amassei. Mas ao mesmo tempo a letra é grandinha. Então, ele é bem confortável de ler assim, ele é pólen. Papel cartão. E pólen natural. Não, cartão é a capa. Pólen natural 80 gramas. Pólen bold. Isso aqui pra mim é um ponto crucial. E eu sou muito chato com isso, de verdade. Na verdade, eu compro o... Isso aí tá meio alto, né? Eu sou meio chato com isso porque eu compro o papel pólen na Shopee pra fazer as minhas encadernações. E acabo que como eu não faço tanta encadernação, eu uso eles pra escrever e pra fazer qualquer coisa que eu precise de um papel. Então, eu me acostumei muito com o papel pólen. E pra mim, ler em livros que são impressos em papel pólen é, tipo, muito melhor. Ele é muito mais confortável pro olho. Eu tenho sensibilidade, assim, com coisa muito clara, com luz. Então, o papel branco, ele reluz, assim, é um negócio nojento, asqueroso. E esse aqui, ele é simplesmente muito confortável, principalmente quando a letra é grande, então... Eu sei que eu falo isso em todos os vídeos sobre livros, mas tipo, azar. Eu acho que é muito importante. Aí o próximo que eu li foi esse aqui, Como Se Fosse um Monstro, da Fabiana Guimarães. Puta merda. Esse livro aqui, eu li ele tipo, acho que uma tarde, assim, eu sentei e li assim. E, cara, me destruiu, assim. Tipo, esse livro aqui, bizarro. Eu não sei se eu conto um pouco sobre ele, porque eu acho que é um pouco melhor chegar nele sem saber, assim, exatamente o que esperar. Na verdade, eu li a sinopse antes e
não tem, assim, tanta coisa. Tá, até tem, sabe? Meio que resume, né? Obviamente, é uma sinopse. Mas, ai, não sei, esse livro é muito bom, cara. Eu indiquei ele pra várias pessoas já. E eu acho que todo mundo que é feminista ou se diz feminista precisa ler esse livro. Vou dar uma lidinha na sinopse, porque eu acho que eu tô falando muito que é bom e aí ninguém sabe do que é. Em seu segundo romance, Fabiane Guimarães explora os limites da maternidade, da escolha feminina e da expectativa social. E aqui embaixo temos o textinho que eu vou ler. Damiana nasceu no interior de Goiás e, ainda jovem, se mudou para Brasília para ser empregada doméstica em uma casa de família. Durante sua rotina de trabalho, ela começa a ver uma movimentação estranha de moças que aparecem para entrevistas. Meses se passam e nenhuma delas é escolhida, até que a proposta se vira para a própria Damiana, ser barriga de aluguel para o casal. Essa será apenas a primeira decisão crucial que a jovem enfrentará. Ao longo de seus anos férteis, ela precisará entender o seu papel no mundo, sua ligação com o outro e até onde está disposta a ir para cumprir seus desejos. Ao contar sua história para uma jovem jornalista, Damiana impactará para sempre a vida de várias pessoas ao seu redor. Incrível. Leio. O Estrangeiro, do Camus. Eu não sei se fala Camus, mas eu vou falar Camus porque eu tenho um problema seríssimo em pronunciar coisa em francês. Livro, eu até gravei um vídeo sobre ele, só que aí eu fui editar e deu um monte de erro, deu um monte de problema, e aí eu me irritei e eu não postei nada. Mas ele é um livro que eu até agora não sei bem o que falar, porque é o tipo de literatura que eu acho que tu lê para guardar na tua mente, e aí em algum momento ela vai clicar e tu vai associar várias outras coisas, mas quando tu lê é meio tipo, é um must, assim, tipo, tu precisa ler esse livro ao longo da vida, mas ele não te desperta sentimentos na hora, assim, porque tipo, pra mim, tá, Édipo Rei foi meio assim, não tinha alguma coisa muito pontual que eu conseguisse relacionar com o meu dia a dia no Édipo Rei, que bom, assim como não tem com esse, mas é um livro que fica assim na tua cabeça, assim, tu fica, de vez em quando tu pensa e tu relaciona com alguma coisa ou outra. É também que nem o Gilgamesh, sabe? Eu tô colocando livros muito históricos e muito... Claro, o Gilgamesh é o primeiro, bom, enfim. E esse aqui é, tipo, do século passado, então eu não sei se deu pra entender a comparação, mas é... livros que soam muito longe da minha realidade, mas eu ainda assim gostei muito de ler e só não sei exatamente o que pensar sobre eles, mas eu gostei. Eu acho que essa é uma definição boa. Esse aqui foi o último que eu li recentemente, 70, do Henrik Schneider. Ele é gaúcho, ele é de Novo Hamburgo. É um livro muito interessante, mas eu tive que parar várias vezes porque eu precisei chorar um pouco. É um livro pesado, enfim, o cara, ele é confundido com um guerrilheiro durante a ditadura militar e ele é preso, é torturado. E a mãe dele vai buscando ele ao longo do livro, enfim. E aí ao longo do livro ele vai colocando as datas intercaladas. Então é tipo o dia que ele é solto, e depois um dia que ele tá sendo torturado, e depois um dia que antes dele ser preso. E então ele vai intercalando essas datas e isso dá um dinamismo pro livro que tu fica tipo... vai se juntando a história e tu fica pensando, porra, que merda, sabe? Que merda. E tipo... tem uma coisa específica que me pegou muito nesse livro, que é o comportamento dos delegados, dos policiais que estavam torturando ele, que é um comportamento que eu vejo muito em pessoas hoje em dia, sabe? Isso me deu um nervoso, porque a gente fica pensando, caralho, as pessoas hoje se comportam que nem aqueles trouxas da ditadura, sabe? E aí a gente pensa que... sei lá, mano. Eu tive que parar um pouco pra chorar nesse livro, porque... bizarro, mas também eu recomendo muito, muito mesmo. Muito bom. Aí fechou a parte dos livros que eu li esse ano. E aí a gente vai pra parte dos livros que ainda estão na minha estante. E aí eu vou ou descartar ou seguir. Eu vou começar com esse aqui, O Súdito, porque ele é um livro que eu tô gostando muito de ler. Só que ele é enorme. E tipo assim, ele tem a letra pequena. A letra é pequenininha, sabe? Então, tipo, ele tem 400 e poucas páginas e a letra é muito pequena. Então, tipo assim, eu tenho problema em ler livro grande, eu confesso. Eu tenho muita dificuldade mesmo. Então, assim, eu já fiz um ótimo progresso, porque eu passei da metade. Passei um pouquinho da metade, ou tô na metade, enfim. Não, eu passei um pouquinho. Mas ele é um livro muito bom. Eu consigo relacionar com muitas coisas do dia a dia, infelizmente, porque na verdade ele é uma sátira ao alemão médio pré-Primeira Guerra Mundial. Isso é preocupante porque pra mim ele é o retrato de um brasileiro médio hoje.
Enfim, esse livro me traz muitos pensamentos. E ele também é uma leitura que eu recomendo muito, mesmo não tendo terminado, porque, pelo que eu vi, não é um livro que vai decepcionar, independente do final. Eu acho que ele é muito bem escrito, e eu acho que tu gostar de um livro em que o personagem principal é um bosta, é porque o livro realmente é bom, sabe? Ou é bem escrito, pelo menos. Então, muito bom. Esse aqui vai seguir, inclusive, na minha prateleira, porque eu pretendo terminar ele. Esse aqui que eu não comecei a ler, mas eu peguei na biblioteca também, depois de assistir Carandiru. Porque, na verdade, eu queria o livro do Drauzio, que era o do Carandiru mesmo, Estação Carandiru. Só que não tinha na biblioteca, então peguei esse aqui, que é Prisioneiras. Porque eu acho que também é interessante, como eu já vi o filme do Carandiru, que óbvio não é a mesma coisa que ler o livro, né? Mas, de repente, ler esse outro. Não comecei, não sei muito bem, então, tipo, esse aqui vai seguir pra eu ler no futuro. Esse aqui, Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon, eu comecei, mas é difícil a escrita, e aí, tipo, eu não sei por que eu faço isso. Eu tenho essa ideia maravilhosa de ler livro difícil quando eu tô com muito sono. E aí, tipo, já é difícil o livro, e eu não consigo ler, tipo, eu já não conseguiria normalmente. Tipo, eu conseguiria, mas com muita dificuldade. E aí eu fico enrolando, sabe? Na página 38. O prefácio eu consegui ler inteiro, mas ele é um livro que eu com certeza vou terminar, independente de quanto tempo demore. Porque eu vejo ele ser muito citado e eu acho que é uma literatura fundamental. Ele vai seguir na minha prateleira. E esse aqui, do Bauman e do Leoncini, Thomas Leoncini, Nascidos em Tempos Líquidos. Cara, eu tenho um problema com o Bauman, que é... ele escreve muito difícil. E tipo... claro, também tem a questão de que eu... de novo, eu leio coisa difícil quando eu tô cansado. Mas, meu Deus, cara, é muita... é 10 palavras pra descrever o que ele podia descrever com 2. E aí eu fico meio sem paciência, sabe? Porque, tipo... tá, eu sei que tu é inteligente, sabe? Mas, tipo, por favor, meu Deus, cara, é difícil. Só que são assuntos interessantes. Então, tipo, eu peguei Modernidade Líquida ano passado pra ler. E aí eu, tipo, eu li umas 20 páginas, eu acho. E eu não consegui, cara. Eu não consegui, porque eu pensei, eu não vou conseguir seguir lendo. E aí segui, como ele é extremamente menorzinho, ele é mais fino, eu pensei, vamos lá. E ele tem outro coautor, né? Aí eu pensei, vai que esse cara fala mais normal, vai que eu entendo. Só que o outro cara fala tão difícil quanto ele, então sinceramente, eu acho que esse aqui eu vou acabar deixando de lado de novo, porque talvez me falte maturidade literária e de vocabulário e de déficit de atenção pra ler Bauman, por enquanto. Mas é uma premissa bem interessante. Eu acho que pra quem consegue ler coisa difícil é legal. Finalizada a lista atual, agora eu vou pras que eu vou adicionar. Pouco tempo me deu a vontade de ler. E aí eu pensei, não sei o que eu vou ler. E aí eu vi que eu já tinha lido a maioria na prateleira e me deu a ideia de, né, refazer isso aí. E aí eu fui pra minha estante mesmo de livros, pra minha mini biblioteca. E aí eu peguei alguns livros, esses aqui, e aí eu mandei a imagem deles pro meu amigo e falei, escolha. Obrigado, Lune, por me ajudar a escolher. Na verdade, ele me deu 2 opções e eu escolhi entre as 2, né? Porque as minhas opções, tá? Minha Casa é Onde Estou, da Idiaba Chego. Eu já li esse livro, mas faz uns 5 anos, talvez, uns 5, 6 anos. Então eu acho que é interessante ler de novo. E esse com certeza eu vou deixar na minha lista pra ler. Até Revolução eu também já li. Inclusive eu tinha essa exata edição. E aí eu me mudei, e aí, né, enfim, deu uma merda, eu perdi ou alguém sumiu com ele, sei lá, enfim. E aí eu quis comprar exatamente a mesma edição e por sorte era a única que tinha no sebo. E aí eu comprei pelo mesmo preço que eu paguei a primeira vez. Pequenininho, eu lembro que eu li rápido da primeira vez. E ele é bem interessante. Se eu não me engano, ele também se passa na ditadura. Eu acho até que ele foi banido. Bom, não achei aqui, mas se eu não me engano, ele foi coisado durante a ditadura. Posso estar enganado, posso estar viajando. Essas leituras estão... are getting political. Tá. Minha Casa Onde Estou, Gato e Revolução. Ah, não falei, é do Alciste Wish. Esse aqui, da Clarice, Água Viva. Eu ganhei de aniversário e ele é um livro que eu queria ler há muito tempo. Na verdade, no primeiro semestre do meu técnico em Bíblio,
A minha professora de literatura citou esse livro e ela falou com tanta paixão desse livro que eu fiquei assim, ó, louco pra ler. Só que assim, eu achava o PDF e aí eu não gosto de ler PDF. Tipo, tem uma época que eu lia só em PDF, mas tipo, agora que eu me acostumei de novo a ler livro físico, azar, sabe? E eu não li. E aí eu ganhei esse livro. E aí eu tô louco pra ler também, mas ele tá até no plástico ainda. Eu tô guardando pra ler ele numa ocasião especial, porque ele é curtinho, então tipo, eu posso ler, tipo, agora tá tri, agora eu vou ler. E aí eu leio rapidinho. É a ideia. Rapidinho não, né? Mas aproveitando. Enfim, esse aqui vai ficar na minha lista para ler. Esse aqui, polêmico. É Declínio de um Homem, do Dazai. Esse aqui foi meu livro favorito por acho que 2 anos. Na minha época, depressão. Só que hoje eu queria ler ele com outros olhos, porque eu tô bem na cabeça e... Enfim, eu acho que talvez ele não seja tudo isso, ou talvez ele seja realmente um livro bom, mas eu vou ter muito mais críticas em relação a ele, embora eu já tinha algumas, mas a questão de, eu tenho depressão, enfim, eu acho que vai ser uma leitura interessante rever isso, tipo, eu li em 2021, eu acho, início de 2021, foi 5 anos, então... interessante, esse aqui vai ficar pra lista também, pra ler em breve. Eu, Tituba, da Maryse Condé. Esse aqui eu ganhei 2021 também. E eu comecei, eu achei pesado, e aí eu meio que desisti. E aí, tipo, eu quero ler. Basicamente é isso. Eu não sei muito bem do que se trata, mas eu tenho uma noção e eu sei que vai ser um assunto pesado, então, tipo, eu vou ter que ler com mais calma. E ele é... Não, ele não é tão denso, ele tem umas 200 páginas. E a letra não é tão pequena, então ele é tranquilo de ler. Esse aqui vai pra lista de próximas leituras. Esse aqui é o que foi escolhido pra eu começar a ler. Ensaio sobre embriaguez, do Vicente de Brito Pereira. Foi o que foi escolhido pra eu começar a ler agora, hoje, ou sei lá, enfim. Essa é a minha próxima leitura. É bem interessante, ele questiona a questão do hábito que a gente tem enquanto sociedade, em várias sociedades, em várias décadas, vários séculos diferentes. O hábito de consumir álcool, ele traz aspectos, enfim, históricos, traz várias questões, assim, questionando isso, e eu achei bem interessante como eu quero diminuir bastante o meu consumo de álcool. Eu acho que às vezes ser bastante consciente sobre as coisas te ajuda. Porque daí tu pensa, por que eu tô fazendo isso, né? Então, é bem interessante. E, na verdade, que eu falei que eu pedi pro meu amigo escolher entre aqueles, ele escolheu esses 2, né? E aí, eu já tava inclinado a ler ensaio sobre embriaguez, então eu escolhi esse. Então meio que é isso. Eu vou mostrar a minha lista final e eles organizadinhos. Já volto. Eu tô sem um gravador, vai ficar o áudio ruim, tá? Mas, esses aqui vão sair. Tu vai sair também. É assim. Aqui a minha organização dos livrinhos. Cara, eu comprei isso aqui e eu não usei até agora, mas eu acho que em algum momento eu vou usar. Aqui tem uma Karina, pouquinhos livros e o meu setup. Peraí. O meu setup novo que eu também não mostrei no YouTube, acho interessante. Enfim, obrigado por assistirem, gente. Valeu que eu jogando LOL. E é isso. Tchau.